Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Mais uma vez nós estamos aqui neste dia, graças a Deus, quarta-feira, dia 18 de maio de 2022. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje nós vamos continuar com o nosso tema maior, instrumentos nas mãos do Redentor. Mas hoje nós daremos o início a um novo subtema. Trataremos da justiça social. Infelizmente existe muita distorção sobre como a igreja deve agir na sociedade civil. Dá um exemplo: boas obras seriam obras de caridade? E qual é a atenção que se deve dar aos mais pobres? Precisamos dar resposta a estas perguntas, se pretendemos ser bons instrumentos nas mãos de nosso Redentor. Então vamos discutir pelo menos esses dois assuntos: o que são boas obras, que seriam essas boas obras, e como poderemos ajudar os mais pobres, e se boas obras se esgota apenas nisso. Vamos começar então definindo o que seriam as boas obras. Para responder essa pergunta, precisamos tocar nesse assunto de uma maneira bíblica. Claro, nós estamos no estudo bíblico. Por isso, vamos começar pelo Antigo Testamento. No Antigo Testamento, a ideia de ato, de obra ou ação do homem seria considerado boa, de acordo com a obediência a Deus. Note que, embora o termo boas obras não ocorra no Antigo Testamento, com o mesmo formato que ocorre no Novo Testamento, isto é, uma qualificação boa, anexada a uma obra, uma ação, esse conceito está embutido na utilização da palavra obra. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a expressão boas obras não acontece no Antigo Testamento. Vocês não irão encontrar em nenhuma parte dos 39 livros o conceito, o termo boas obras. Isso ocorre apenas no Novo Testamento. Não existe a ideia de boas obras no Antigo Testamento. Aí você talvez pense, então quer dizer que no Antigo Testamento não se fazia boas obras? Não, não é isso. É que a ideia de boas obras era algo já dentro da própria palavra obra, ou seja, toda obra que os crentes do Antigo Testamento faziam tinha que ser boa. Então não existia essa conotação, essa classificação que vem o adjetivo boa primeiro e obra como substantivo depois. Era só obra. Espero ter ficado claro, mas se não ficou, no desenvolver nós vamos aprofundar isso. De modo geral, isso significa que todas as nossas ações, ou as ações do israelita, aliás, no Antigo Testamento, dentro do pacto, com respeito com a aliança, da aliança com Yahvé, deveriam ser obrigatoriamente boas. Podemos afirmar que uma boa obra no Antigo Testamento é boa na medida que se centra em Deus, não em si mesmo ou em quem faz. Ou seja, aqui há uma primeira pista da nossa definição aqui. Uma boa obra é uma obra feita em Deus, para Deus. Então, se esta obra que fazemos está em Deus e é para Deus, então ela é uma boa obra. Guardem isso vai se somar. Agora, na literatura sapiencial, o que é literatura sapiencial? Literatura sapiencial são os livros de sabedoria, de sapiência, como por exemplo o livro de Jó, e outros livros também vamos entrar aqui. É na literatura sapiencial que se desenvolve um conceito que será normativo, ou seja, que será uma regra para toda a Bíblia: expectativa de recompensa para os justos e castigo para os ímpios. Então, com o passar do tempo, esta ideia de que os justos serão premiados e os ímpios serão castigados, ela vai se construindo no decorrer do Antigo Testamento. Citamos dois exemplos à guisa de ilustração. Primeiramente, a história de Jó, que é muito emblemática, uma vez que o protagonista, que é Jó, discorda de uma retribuição vinda de Deus, que destoa de um padrão que para ele era normativo.
Não é certo retribuir o bem e o mal. Aliás, o livro de Jó é uma queixa constante disso. Jó, ele se reconhece como um pecador. A queixa do livro de Jó, a queixa do personagem, da personagem Jó, é que o castigo que ele está recebendo é desproporcional às ações que ele cometeu em vida. Então, esta é a queixa do livro de Jó. Qual que é a dificuldade do livro de Jó? Ele não tem dificuldade em receber o mal de Deus. Ele já disse isso lá no capítulo 1, quando recebeu todos aqueles infortúnios. A dificuldade que ele tem no decorrer do livro é entender a proporção, porque para ele os justos eles são abençoados e os maus castigados. Esta é uma ideia que Jó, por exemplo, tem. O segundo exemplo trata-se do Salmo de número 62, versículo 12, o qual João Calvino aponta para a ideia de retribuição por obra dos homens ao comentar o seu conteúdo. Lá no Salmo está escrito assim: certamente retribuirás a cada um segundo as suas obras. E ele afirma, agora João Calvino comenta: ao colocar a si e aos outros diante do tribunal de Deus, ele anima seu coração na esperança daquele livramento que era iminente e se convence a desprezar a insolente perseguição de seus inimigos. Ao considerar que toda obra humana terá de entrar em juízo diante daquele que, para cessar de ser juiz, teria de negar a si mesmo. Ou seja, o que João Calvino está dizendo que Deus punir os malvados, punir os maus e premiar os bons, ou reconhecer os bons, é inerente ao seu papel de juiz. Pedir para Deus não fazer isso é pedir para Deus deixar de ser Deus, né? Ser juiz é uma das suas facetas, é uma das suas maneira de traduzir o seu ser, na sua ontologia do seu ser. Então vimos assim com esses dois exemplos, tanto em Jó quanto em Salmo 62, que o termo boas obras está explícito na associação com a retribuição de Deus aos atos humanos no Antigo Testamento. Todavia, no Novo Testamento que encontramos este termo mais desenvolvido. Agora, isso não significa qualquer inferioridade ao Antigo Testamento. Abre um parênteses aqui, né? Isso ocorre devido à progressão teológica da revelação, conforme explica Gerhard Voss. Diz Gerhard Voss: o progresso orgânico vai do estado germinal até atingir o crescimento pleno. Mesmo assim, nós não dizemos que qualitativamente a semente é menos perfeita que a árvore. Esse pensamento é um pensamento próprio da igreja presbiteriana, próprio do calvinismo, que é a ideia de progressividade teológica da revelação. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que Deus não se manifesta no Antigo Testamento de igual proporção como se manifesta no Novo Testamento. Eu vou repetir, isso significa que Deus não se manifesta no Antigo Testamento na mesma proporção que se manifesta no Novo Testamento. O que isso quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, aliás, o seguinte: o Evangelho, a Bíblia, né, a palavra de Deus, ela tem por objeto apresentar a Jesus Cristo, não é mesmo? Jesus Cristo é o grande Salvador. É por meio dele, através dele, que nós teremos a salvação eterna. Pergunta: como ele aparece no Antigo Testamento? Nós temos Cristo no Antigo Testamento? Temos. Quem disse isso? Cristo. Lá no capítulo 8 do Evangelho de João, ele diz assim: olha, Abraão viu o meu dia e ficou feliz. Disse os fariseus. Os fariseus disseram para ele: olha, você não tem nem 50 anos e disse que viu Abraão. Como assim? Então eles não entenderam, eles pensavam que Jesus estava falando literalmente. O que Jesus Cristo estava dizendo, que o que dele foi revelado no Antigo Testamento era a mesma revelação que estava sendo revelada para ele agora, para os fariseus agora. Era a mesma em relação à qualidade, só que em quantidade diferente. Então o que Abraão teve de Jesus Cristo? O que ele recebeu do conhecimento acerca de Cristo? Ele recebeu, por exemplo, a alegria de saber que a promessa iria se concretizar na sua vida. Então está em Gênesis capítulo 18, onde ele se alegra, porque Deus diz que Isaac, ele teria um filho ainda
e não seria necessariamente Ismael, mas Deus daria um filho. Ele acreditou nisso, acreditou que grande seria a sua descendência. Então essa alegria da promessa era o que de Cristo foi apresentado a ele. Não foi apresentado a ele literalmente a pessoa de Jesus Cristo aparecendo para ele, apertando a mão e dizendo muito prazer. Não é isto. Mas o que ele pôde receber de Cristo, ele recebeu através das promessas de Deus. Por isso, o Antigo Testamento ele revela a Cristo, não como no Novo, mas ele vai progredindo. Outro exemplo, nós conhecemos Cristo acerca da promessa que Deus faz à humanidade por meio da condenação da serpente. Lembra o que Deus disse à serpente? Que do filho da mulher lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás calcanhar. Esta é a primeira promessa do Redentor, o início da aliança, do pacto da graça. Agora, a partir disso, essa semente santa, que seria da mulher, ela vai cada vez mais, que o Antigo Testamento vai se desenvolvendo, vai se revelando mais acerca dela. Até então, é filho da mulher, ponto. Não sabemos muito sobre isso. Entretanto, quando desenvolver o texto bíblico, nós vamos ver que esse filho da mulher vai descender de um povo, o povo de Abraão. Depois, porque lá está escrito em Gênesis 12, que dele teria feito uma grande nação e ele seria uma bênção para todos os povos. Então, agora o filho da mulher sairia de Abraão. Mais adiante nós vamos saber que o filho da mulher sairia da tribo de Judá. Mais adiante seria rei pela descendência de Davi. Percebe como cada vez mais vai se revelando acerca de Jesus Cristo no Antigo Testamento? É isso que chama-se progressão teológica. Fecha parênteses. Eita, que parêntese grande, né? Mas é bom a gente tratar desses assuntos aqui para aumentar nosso conhecimento sobre esses mecanismos. Continuando, o termo boa obra no Novo Testamento é formado por dois vocábulos: obra, como substantivo, e boa, como qualidade, que classifica. Inicialmente, o que podemos entender por obra? Bom, observe o texto de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, que passo a citar. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro foi aberto, e os mortos foram julgados segundo suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros, né? No escrito dos livros. Bom, o texto deixa claro, o texto de Apocalipse, que todos os homens prestarão conta de tudo o que fizeram diante de Deus no dia do juízo final. Todos, salvos, perdidos. De maneira mais precisa, a Confissão de Fé de Westminster apresenta a seguinte natureza ou definição das obras pelas quais seremos cobrados no juízo. Diz lá na nossa Confissão de Fé de Westminster: todas as pessoas que tiverem vivido sobre a terra comparecerão ante o tribunal de Cristo, a fim de darem conta de seus pensamentos, palavras e obras, e receberem o galardão de acordo com o bem ou mal que fizeram enquanto estavam no corpo. Dessa forma, podemos definir como obras tudo o que fazemos através do nosso corpo. Obras significam todas as nossas ações verificáveis, atos, palavras, intenções. Esta última é verificada apenas por Deus, né? Apenas Deus conhece os nossos corações. Enfim, no campo da prática, a definição dada pelo teólogo John Stott é útil para demonstrar que não existe uma receita rígida de boas obras que devemos praticar. Diz ele: parece que boas obras é uma expressão generalizada que abrange tudo o que o cristão diz e faz, porque é cristão, toda e qualquer manifestação externa e visível da sua fé cristã. Muito bem, meus irmãos e irmãs, nós vimos aqui então um pouco acerca da definição de boas obras. O que podemos dizer, como foi dito logo no início, que as boas obras são obras feitas em Deus e para Deus. Isto não mudou. Veja que nós terminamos com a mesma frase, com uma outra frase, aliás, de John Stott, mas com o mesmo conteúdo, dizendo que os atos cristãos são boas obras. Então as boas obras, elas são
ações feitas em Deus para Deus que visam beneficiar o reino e glorificar a Deus. Agora vamos falar um pouco, vamos continuar definindo, mas agora para um outro setor, chamando a atenção para um segundo título, que diz assim: a ausência de boas obras é um sintoma de desobediência a Deus. Veremos isso. A vida do israelita era uma vida orientada dentro do pacto com Deus. Todas as suas ações, obras, estavam dentro desta definição. Fazer parte do povo de Deus é adorar o Deus desse povo. Deus revela-se desde o princípio como alguém que exige que aqueles que se relacionam com Ele ajam segundo os princípios estabelecidos por Ele. Isto está claro desde a chamada de Deus a Abraão, lá em Gênesis 12:1, lembra, Senhor Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu hei de mostrar. E na entrega do decálogo para os israelitas escravos do Egito: atentem para essas palavras, eu sou o Senhor teu Deus que te tirou da terra do Egito. Todas as obras, todos os feitos devem levar em consideração esse vínculo primário com o Senhor. O Antigo Testamento encerra-se com a história de um povo que teve suas obras julgadas por Deus. Foram punidos pela qualidade destas obras, reprovadas por Deus. As ações daqueles que estão sob o pacto serão julgadas pelo Senhor do mesmo pacto. Não são neutras ou ilhas em si, mas têm por cenário o tempo que Deus concede para que haja. As ações da nação de Israel não deveriam, entretanto, possuir apenas um caráter externo. Deus desejava a presença de uma disposição favorável a si mesmo como motivador de seus atos, o amor para Ele. Deuteronômio 6:1-9 há estabelecido nesse texto o grande mandamento: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. O texto está dizendo aqui que a ausência de boas obras é uma ausência de amor a Deus, é uma desobediência a Deus. Nós precisamos fazer boas obras, boas ações. Agora, as boas ações, elas precisam ser feitas não para chamar atenção para nós mesmos, mas para que o nome do Senhor seja glorificado. Agora vamos falar um pouco mais sobre essas obras, num tópico 3, e aqui a gente vai demorar um pouco mais, a título de presença de boas obras, sinal de vida e justiça de Deus. Baseado aqui num versículo bíblico, Deuteronômio 15:11, pois nunca deixará de haver pobres na terra, por isso eu te ordeno, livremente, abrirás a mão para teu irmão, para o necessitado, para o pobre na tua terra. As boas obras da nação israelita deveriam ser motivadas pelo amor a Deus. Como consequência disso, deveriam amar o próximo também. Levítico 19:18. Para assegurar que existissem mecanismos que restringissem o mal e preservassem os menos favorecidos, Deus estabeleceu algumas normas que deveriam ser preservadas com a expressão de misericórdia e respeito aos pobres pela nação. Vamos dar uma parada aqui, porque o que vai acontecer é interessante. Deus deu algumas ordens para que, como estrutura da sociedade, a sociedade fosse predisposta a ajudar os pobres. Como isso aconteceu? 2 mecanismos vão ser ditos aqui, interessantíssimos. São estruturais, que fazem parte da sociedade do povo de Deus e nos ensinam uma grande lição. Vamos ver esses 2 mecanismos. O primeiro mecanismo foi o ano sabático. O que é isso? Os israelitas, que encontravam-se em dificuldades financeiras, se veem forçados a se venderem como escravos para o pagamento de dívida. Deveriam ser libertos no 7º ano. Isso está em Êxodo 21, verso 2-6. E no tocante à terra, ela deveria repousar. Levítico 25, 2-7. Onde os pobres estrangeiros poderiam tomar de seus frutos livremente. Em outras palavras, o ano sabático, segundo R. de Vaux, estudioso, era marcado pelo repouso da terra e pela libertação dos escravos israelitas, que significava o perdão das dívidas. O ciclo de 7 anos inspira-se evidentemente na semana de 7 dias, que termina com o repouso do sábado.
Daí o emprego da mesma palavra sábado para o ano sabático. Era uma possibilidade em aberto que o israelita pobre possuía para se reerguer após passar por dificuldades financeiras. Isso também ditava a maneira prática e a maneira como Deus desejava que os israelitas se relacionassem com o próximo, com misericórdia e generosidade. Ainda continuando aqui, um outro autor, Timothy Keller, diz assim: além de não poder exigir pagamentos, os credores tinham de abrir mão de qualquer penhor que garantisse o pagamento da dívida. Geralmente o penhor era uma porção de terra cuja produtividade seria usada como pagamento do empréstimo. A lei da libertação era uma política pública, específica e poderosa, cujo objetivo era anular um dos maiores causadores da pobreza, a dívida pesada e duradoura. Aqui nos humilha muito esse texto. Por quê? Deus criou o ano sabático. O que é o ano sabático? O ano sabático, como os textos que nós lemos até agora demonstram, era o seguinte: em 7 anos existia um ano sabático, que era o descanso da terra e a libertação dos escravos. Vou dar um exemplo. Geralmente as pessoas ficavam pobres na sociedade israelita. E essa pobreza é uma pobreza um pouco diferente da nossa. Por exemplo, nós somos pobres, eu vejo desta maneira. Nós estamos numa região pobre de São Paulo. Mas a pobreza era uma pobreza muito diferente, porque quer assumamos ou não, o nosso século 21 nos proporciona algumas benéfices. Por exemplo, o mercado. O mercado é uma invenção geniosa. Ou seja, com R$2, R$3 você vai lá e compra um biscoito. Parece que não, mas você come aquilo ali, passa algum tempo abastecido. Ou você compra um pão, uma mortandela e aguenta, se for só você. Naquela época não tinha isso. Não tinha mercado na época que eles saíram do Egito. Não tinha mercado no deserto. Imagine você ficar pobre numa situação dessa. Aliás, imagine você ficar pobre mesmo na situação que já tem terra, lá com Josué. Você está com sua terra, a vinha não produz. Nós estamos vendo, por exemplo, alguns dramas nesse momento que o Brasil passa por essas geadas, onde pessoas estão perdendo as plantações. Imagina, você tem toda uma plantação, vem uma geada e destrói tudo. E agora? O que você vai comer? Naquela época, nada. Você não tem plantação, vai morrer de fome. Então, o que o israelita fazia? Para sobreviver, ele se vendia. Ele vendia-se como escravo. Agora, esta escravidão não era uma escravidão, não é escravidão, como que eu posso dizer? Uma escravidão como nós vemos em filmes, geralmente essa escravidão do negro, né, muito castigada, que a pessoa fazia o que queria com o negro, com a negra. Não é esse tipo de escravidão. Se você maltratasse um escravo, esse escravo ele sairia livre pela lei. Então, ou seja, existia uma dignidade que precisava ser preservada, o mínimo de dignidade, pelo menos dignidade física. Aí depois de 7 anos, passou 7 anos, aí essa pessoa tinha que ser liberta pelo seu senhor. Isso chama-se o ano sabático. Ele teria que ser liberto. Isso está lá em Êxodo, no capítulo 21. E aí ele ia sair com um tipo de remuneração para começar a vida. Então isso era digno. A pessoa se vendia como escravo, como se fosse um empregado. Vou ser empregado durante 7 anos. Passou 7 anos, eu saio com alguns rendimentos para poder tentar dar um start de novo na minha vida, dar um novo começo. E a terra? A terra ficava descansando. No 7º ano, não se poderia retirar o fruto da terra, tinha que deixar lá, para que os pobres e estrangeiros pudessem se alimentar. Então o ano sabático é um ano de misericórdia e generosidade. Em 7 anos as pessoas sabiam que a coisa ia melhorar. Ou seja, se eu tivesse 6 anos de escravidão, eu falava, bom, vou me preparar que daqui a um ano eu vou sair dessa escravidão, vou voltar a poder colher alguma coisa para tentar um recomeço na minha vida. Essa é uma estrutura que a nossa sociedade não tem. Se, por exemplo, você ficar pobre e miserável, é muito difícil você sair dessa situação de endividamento, por exemplo. Nós vamos nos vender como escravo, mas existe toda uma estrutura que nos oprime. Vou dar um exemplo, a inflação, impostos caros. Essas situações financeiras vão exaurindo de nós
a qualidade de vida, as condições que podemos ter de nos alimentar, né? Imagine que situação bem opressora, digamos assim, que passamos. Só que isso não vai melhorar, a não ser que aconteça alguma coisa na nossa vida que dê um levantamento, uma promoção no trabalho, uma herança, alguém que morreu deixou alguma coisa para a gente, coisas do gênero, né? Uma bênção, você vendeu alguma coisa, não sei, alguma coisa desse sentido, para te dar um up, levantar financeiramente. O israelita é difícil, em 7 anos. Então a sociedade deles, nesse prisma, é melhor que a nossa, porque eles estão no sistema deles, esse tipo de mecanismo. Agora tem um mecanismo que é melhor que este, que é o ano do jubileu. Este é lindo. Isso está registrado no livro de Levítico 25, 8 a 13. É um texto bastante longo para a gente ler, mas depois você leia. O ano do jubileu era o seguinte: eram 7 semanas de anos, ou seja, passou 7 anos, conta 7 semanas de anos, 7 vezes 7, 49, não é mesmo? No ano seguinte era o ano do jubileu, o 50º ano. O que acontecia? Todas as terras que foram vendidas voltariam para os seus donos. Então, por exemplo, se o Wilson, que está aqui à minha frente, ele tivesse lá um terreninho dele lá, algo aqui, próximo à igreja, ele fala assim: bom, eu estou com dívida aqui, eu estou precisando pagar essas dívidas, eu falo o seguinte: vou vender esse terreno. Aí ele vendia para mim. Então, o seu terreno aí, Wilson, você venderia para mim, vai por 50 mil. Vamos fazer um número geral, só para entender o ano do jubileu. 50 mil. Muito bem. Mas daqui a 50 anos, esse terreno que ele me vendeu voltaria para ele. Esse é o ano do jubileu. Eu seria obrigado pela lei a devolver o seu terreno. Então o que acontecia? As pessoas deveriam usar esse ano do jubileu como um tipo de tabela. Dá um exemplo. São 50 anos, mas passou 30 anos no último jubileu, falta 20 anos para o próximo jubileu. E aí eu vou comprar o terreno o Wilson tem um outro terreno com valor, né, aproximadamente 50 mil. Só que já passou 30 anos, então ele venderia por 20 mil. Você está entendendo a proporção? Cada vez que se aproximava do ano do jubileu, o terreno ficava mais barato para mim comprar, porque eu teria que devolver para ele, porque o terreno é dele, sempre seria dele. Então, se eu passasse 40 anos, faltando 10 anos para o jubileu, e se eu fosse comprar o mesmo terreno, eu compraria por 10 mil, porque daqui a 10 anos eu tenho que devolver para ele. Ou seja, o princípio da ideia é que eu nunca compraria as terras definitivamente, sempre ficariam na herança da família do nosso irmão Wilson. Isso significa o quê? Preservação da família dele. Se no começo do ano, virou o ano do jubileu, ele não conseguiu me vender por 50 mil, mas ele sabe que daqui a 50 anos o filho dele vai ter o terreno de volta. Ele pode não ter, mas o filho dele vai ter. Então isso era uma segurança, porque as pessoas só tinham a sua terra para poder viver. Então essa prática é fantástica, porque as pessoas dessa forma sempre iam ter uma possibilidade de recomeçar. Essa é a ideia do ano do jubileu, né? Está em Levítico 22. Esta lei, agora eu vou ler aqui o textinho que eu preparei, né? Esse ano seria um segundo instrumento de benefício social, carregando em si, na prática, uma justiça igualitária, né, entre irmãos. De Vaux assim explica: era uma libertação de todos os habitantes do país. As terras ficavam em repouso, cada qual voltava a tomar posse do seu patrimônio, isto é, os campos e as casas que haviam sido transferidos a outros voltaram ao seu proprietário primitivo, exceto as casas de cidades que só poderiam ser resgatadas no ano seguinte da sua venda. Por conseguinte, as transações imobiliárias deveriam ser feitas calculando os anos que faltavam para o jubileu seguinte, aquilo que eu expliquei. Não se comprava o terreno, mas certo número de colheitas, você praticamente alugava. Essa lei garantia que os israelitas não perderiam a posse da terra que receberam de Deus quando entraram em Canaã. Não haveria desigualdades, uma vez que cada família havia recebido uma porção de terra para o seu próprio sustento e moradia. De Jong e Gilbert, 2 autores, esclarecem um ponto central desta regra. Em essência,
Não se podia nunca comprar ou vender uma terra, somente emprestá-la ou alugá-la. Então não existia venda de terreno, não deveria existir venda de terreno em Israel, porque o terreno era perpétuo, não era seu, era para a tua família. Infelizmente, não se registra a prática destas duas regras na vida dos israelitas. Ainda sobre o ano do jubileu, Valcos faz a seguinte constatação: a lei do jubileu aparece, pois como propondo um ideal de justiça e de igualdade social que jamais se realizou. Portanto, as boas obras conduziram os israelitas a um elevado patamar de justiça e dignidade social, a começar pelos indivíduos que deveriam exercitar-se no auxílio ao seu irmão pobre, e a própria estrutura social teocrática, que através do seu formato, se seguido, promoveria a justiça a todos. Olha que coisa interessante e ao mesmo tempo triste. Essas duas eram estruturas que garantiam que os pobres na terra seriam momentâneos. Ou seja, eu poderia ficar pobre, mas daqui a 20 anos eu ia ter de volta minhas coisas, eu poderia recomeçar. Então as pessoas teriam chance de recomeçar com o ano do jubileu e também com o ano sabático. Então você percebe que as duas coisas se acumulam. Então eu poderia me vender, eu vou me vender 2 vezes como escravo, vou vender em 7 anos, depois me vendo para outra pessoa por mais 7 anos, em 14 anos eu vou conseguir me levantar financeiramente. Então, e aí eles ficam aguardando o ano do jubileu. Entende que as duas coisas se somavam? Isso era estrutural da sociedade. Nós não temos isso. Ou seja, a sociedade israelita era melhor que a nossa há mais de 4.000 anos atrás, com a estrutura, pelo menos, de princípio de generosidade, de recomeço, de tentar de novo, pelo menos deveriam ser, porque aqui os estudiosos disseram que infelizmente nunca se colocou em prática o ano do jubileu. O ano sabático se colocou, em alguns textos apresenta-se isso. Vou dar um exemplo no livro do profeta Jeremias, no rei Ezequias, para demonstrar que estava condoído com as profecias de Jeremias em relação à Babilônia, que estava governando o mundo da época. Ele permite que os escravos sejam libertos. Então houve alguns anos sabáticos. O ano de jubileu, de fato, não há registro bíblico que isso tenha acontecido. Ficou no ideal, ficou no imaginário. Mas mesmo assim é um imaginário que mostra que o entendimento de Deus era que nós nos respeitássemos como seres humanos. Ou seja, qualquer um de nós está sujeito, a vez por outra, ter um deslize financeiro, ter uma situação social que não está nos ajudando, mas a estrutura da sociedade deveria te ajudar, deveria falar, não, daqui a 3 anos a coisa vai mudar, e aí você melhorar. Então a nossa sociedade hoje, ela reflete o pecado do homem. Então o pecado não está apenas na pessoa, o pecado está nas estruturas, o pecado está na maneira como nós nos vemos como objetos, como coisas, onde nós nos acostumamos a sermos tratados de uma maneira desrespeitosa. É claro que existe uma certa humanização em alguns setores, principalmente das religiões, como nós cristãos que nos conduzimos com os pobres, mas nós vivemos uma sociedade que tritura as pessoas. Se você não dá o que ela quer, ela passa por cima. Se você não tem veja, é quase que um ciclo. Se uma menina, dá um exemplo aqui de um ciclo, se uma menina de 14 anos engravida, ela não vai conseguir terminar seus estudos, vai ter que viver para cuidar do seu filho, vai atrasar-se um pouco mais. Com pouco estudo não vai conseguir um bom trabalho, com um mau trabalho, baixa remuneração, não vai conseguir dar uma boa condição para sua filha, para o seu filho que nasceu há algum tempo. Esse filho vai nascer, ficar na rua, e com 14 anos talvez engravide também, e aí o ciclo continua de pobreza e de dificuldade. Então as pessoas ficam presas nisso por causa da estrutura social. A ideia bíblica é que isso seja rompido pela generosidade, seja rompido pela misericórdia, pela compaixão. Isso mostra a mente do nosso Deus na sociedade. Isso deveria nos humilhar. Então é muito interessante esses 2 mecanismos que Deus criou,
e que infelizmente não foram colocadas em prática como deveriam pela sociedade israelita. Considerações. Boas obras não podem ser associadas apenas à ideia de filantropia. O que é filantropia? Amor ao próximo. Boas obras, biblicamente, são todas as ações dos cristãos voltadas para a honra e glória de Deus. Isso pode incluir a filantropia, mas não exaure nela. Isso quer dizer o quê? Que a boa obra, ela não é só dar o pão para o mendigo ou só a roupa. Precisa ser dado o pão ao mendigo e precisa ser dada a roupa, mas não é só isso. Vou dar um exemplo de boa obra. Quando Maria derramou nardo puro nos pés de Cristo, os discípulos começaram a brigar, falaram, isso aí custou muito dinheiro, poderia ter guardado para os pobres. Aí Jesus briga com eles e diz assim, o que é isso? Ela fez uma boa obra para comigo. Então a ideia de boa obra não é só dar comida ao mendigo, mas é toda obra que glorifica a Cristo. Então, devemos dar comida ao mendigo e vesti-lo para a honra de Cristo, em Deus e para Deus. Então não adianta se eu fizer isto para me glorificar, olha como eu sou bonzinho, eu estou lá dando comida para os mendigos 5 da manhã, eu sou uma boa pessoa. Acabou, isso não é uma boa obra em vistas de Deus. Isso é uma filantropia, você está lá ajudando o próximo, ok, mas você não está fazendo isso para Cristo, está fazendo para agradecer a si mesmo. Um exemplo. E justiça social. A justiça social foi tratada por Deus. Prova disso são os mandamentos que se cumprisse o ano sabático, quando o jubileu. A negligência do povo em atender esses mandamentos fundamenta-se na rebeldia a Deus. Em nada desabona a Deus que o estabeleceu. Portanto, meus irmãos e irmãs, a Bíblia tem o que dizer acerca da justiça social e da pobreza. Nós vemos Deus construindo a sociedade israelita para que ela fosse sensível ao pobre, com o ano sabático e quando o jubileu. Mas o pecado acabou se apresentando nas estruturas da sociedade e ela não colocou em prática. Isso infelizmente acontece conosco até o dia de hoje. Então pensemos nisso. Quando nós formos discutir sobre esses assuntos, tenhamos em mente esses dois mecanismos fabulosos para dizer que não, Deus ele se importa sim com o pobre, prova disso é o ano sabático. Deus se importa com o pobre, prova disso é o ano do jubileu. Que Deus nos abençoe.